Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Título: Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. São Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, nosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. São Marcos capítulo 11, versículos 25 a 26. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. São Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de vós de mal. Capítulo 10, números 7 e 8. Título: Eficácia da prece. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que Deus, as nossas necessidades, conhecendo as nossas necessidades, inútil se torna espolhas. E acrescenta os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as últimas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo
dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou razão e inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade, para não querer, a atividade, para ficar inativo, sendo livre o homem de agir, num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e ao demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos às suas iniciativas, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. É possível, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinadas sempre a essa anuência à sua vontade. Desta máxima: concedido-vos será o que quer que perdides pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ele sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá, sempre se ele o pedir, com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo as dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Entretanto, muitas vezes o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Tomemos um exemplo. O homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe verá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe resta, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda! O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue esse caminho, que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar o seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer o uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venham levantá-lo. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na sua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias.
fiando-se no seu companheiro sem nem sequer de pensar precisava. Essa razão, porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Título: Ação da prece. Transmissão de pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser que se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podendo orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de sua vontade. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a do fluido universal se estende ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai sobretudo com vistas ao que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligível os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único apto a torná-la eficaz. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. O homem, por exemplo, vê arruinada sua saúde, em consequência de excesso a que se entregou, e arrasta até ao termo dos seus dias. Uma vida de sofrimento, terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pelo que sua incúria ou por seus excessos. Ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário,
na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freios à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja relação nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento, que nos pode causar danos. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspende o curso das leis da natureza. Apenas evitam que os infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele que tem a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal, é isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Mesmo que reduzida a prece a essas proporções, não seria de imensos resultados a sua eficácia? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação com a nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam-nos todos os espíritos renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que ele pode fazer. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e o mau não pode orar com fervor e a confiança que somente nasce do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta ou do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos da caridade que dão onipotência à prece. Tão claramente isso se compreende que, por um motivo instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falam, de preferência, às daqueles cujo proceder sente-se-á de ser mais agradável a Deus, pois que não são prontamente ouvidos. Por exercer a prece uma como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade, constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar.
Repelida só o é a prece do orgulhoso que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a de 100 pessoas. Que título: Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe frutos. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem de número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graça, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que se não compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces, pois que feitas numa língua que elas não entendem, não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Seja dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número das vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito em uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Título: da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem neles pense, menos desconfortados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar o sofrimento. Há pessoas que não admitem a prece pelos mortos porque, segundo acreditam, a alma só tem 2 alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhe o sofrimento? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviar o peso desta? Em sendo alguém atacado de mal incurável,
Dever-se-á por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo talvez, um pai, uma mãe ou um filho. E dizeis-se porque, segundo credes, não há possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusareis um copo d'água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que lhe seque as chagas. Não faríeis por ele o que faríeis por uma galé? Por um galé? Não lhe dareis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração não pode conformar com a existência de um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, do que concerne à penalidade futura. Essa lei revela-na hoje os Espíritos do Senhor quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, apenas cessará uma vez expiado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele, então, possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, ao exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo o homem que envolveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe faculta esperá-la. Mas não basta simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pede sempre por sua livre vontade praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, e a sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que muitas vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem.
Se por essas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de quem carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos de execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando-nos a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Instruções dos Espíritos. Título: Maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dirigi-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem que se elevar ao Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem os muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificaria tantas injustiças. Ó insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum qualquer que seja a natureza deles. Não é o ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral e física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: Sede bendito de meu Pai, sede bendito meu Pai? Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: Perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação de minhas faltas? Isso depende das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica,
Tendes como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações, ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Vermanov, Bordeaux, 1862. Título: Felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, e para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida ela entra por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial de que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece às esferas desconhecidas e habitadas, sem mescla de desejos carnais. São divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma. Se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861.